Agora sim, definitivo. Boa noite. O meu nome é Rômulo e hoje nós vamos falar sobre a saúde do intestino e vamos focar especialmente em intestino preso e a doença de Crohn. Tenho algumas pessoas conectando ainda, então eu vou esperar mais um pouco para que essas pessoas possam se conectar. Então eu vou me apresentar, né? Tenho 16 anos que eu já faço uso desse projeto. Descobri dentro da minha casa como ele pode ser útil para várias patologias, né? Eu tenho uma irmã, né, que tinha intestino preso e principalmente o problema era a queimação e o refluxo, né? Então eu vi acontecendo dentro da minha casa algo impressionante, até porque ela é nutricionista, né? E ela queria muito ficar livre disso, usou a técnica que ela conhecia, né? Mas esse projeto restabeleceu a saúde dela. O meu pai também, com ácido úrico, né? Tinha gota, nunca mais teve gota. Então, realmente um projeto de saúde que vem fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Você vai perceber que ele é 100% natural. Ele nem vai alterar a sua rotina. Então, é um projeto muito sério. Nós vamos entender um pouco dos problemas, dar algumas dicas, mas falar da solução, que foi para isso que você conectou, né? Eu vou pedir à Cláudia, que está aí como já nos ajudando, que possa ficar admitindo as pessoas, então, Cláudia, beleza? E eu vou iniciar a palestra. Ah, antes, se você faz parte de algum grupo de WhatsApp, seja da sua família, da sua empresa, né? Enfim, que você convide as pessoas para conectar, coloque lá o convite ou a informação, se você já divulgou, né? E a palestra está começando. Nós também estamos transmitindo pelo YouTube, né? Talvez alguém não consiga dos seus convidados conectar no Zoom, você tem a possibilidade de falar, ó, conecte aí no YouTube. Nós também estamos transmitindo pelo YouTube. Combinados? Então vamos lá, nos ajude a trazer mais pessoas, quanto mais pessoas tiverem conhecimento, melhor, para que possam tomar uma boa decisão. Então fica aí meu incentivo de você colocar nos grupos de WhatsApp que você faz parte. Combinado, Lília? Lília já balançou a cabeça ali. Fechou, então. Já está aí com o celular na mão. Faça isso mesmo, tragam mais pessoas, né, para que mais possam ter conhecimento. Então vamos lá. Muito obrigado, viu, por você ter conectado. E agora nós vamos entender um pouco sobre o problema. Eu sei, você veio atrás de solução. Mas nós vamos falar um pouco do problema, até para a gente entender melhor como essa proposta, né, que eu vou lhe passar pode realmente fazer a diferença na sua saúde. Então, vamos começar. E falando em saúde, eu fico muito feliz e fica aqui meus parabéns a você, tá? Que procura realmente ter saúde. Porque muitas pessoas dizem que a saúde é importante, mas poucas pessoas deixam as atitudes transparecer que a saúde realmente é um patrimônio, é um bem imensurável que a pessoa se esforça para manter. Então, se você conectou, provavelmente ajeitou a sua rotina, né? Talvez espremeu um compromisso antes, um depois, encaixou a palestra. Então, parabéns, viu? Parabéns mesmo. Então, vamos começar aqui sobre essa questão do intestino. Olha só, toda doença começa e termina no intestino. Não sou eu que estou falando, né? Isso é um ensinamento já milenar dos chineses, né? Na sua medicina tradicional, e dá para a gente imaginar mesmo, porque, assim, é certeza, né, que é verdade, mas se a gente parar um pouquinho para pensar, se não funcionar bem o intestino, realmente, né, tem tantas coisas que acontecem no intestino, né, talvez a gente nem tenha conhecimento, mas, por exemplo, a sua imunidade ajuda muito se você tem um intestino que funciona bem, né, entre outras questões, mas olha só que interessante, né, mas tem mais conhecimento, olha só. A prisão de ventre é um distúrbio caracterizado pela dificuldade persistente para evacuar. E as causas mais comuns estão relacionadas a dietas pobre em fibra, pouca ingestão de líquido, e aqui vai uma letra garrafal, né? Ingestão de líquido é extremamente importante, não é refrigerante não, viu? Talvez você ache que é refrigerante que é importante, né? Não, líquidos, principalmente, claro, a água. Outro problema, sedentarismo, e a gente percebe que a rotina hoje está tão sufocante que talvez aquilo que programamos de atividades físicas acabamos abrindo mão em virtude de algo, mas é muito importante.
você manter uma rotina de atividade física. E aqui não estamos dizendo só pagar academia, entendeu? Nem andar longos trechos. Você pode, dentro do seu dia a dia mesmo, talvez deixar o carro e fazer algumas coisas a pé. Você pode subir escada em vez de elevador, né? Então, pode deixar o carro mais longe no supermercado, enfim. Há algumas atividades que façam com que você ande mais, né? Que já é uma forma de você sair. Depois, você vai criando o hábito, e o hábito, ele cria-se uma necessidade, seu corpo pede, né? Para que você faça atividade física. E um outro fator importante que atrapalha bastante é o consumo excessivo de proteína animal. Quando o esforço para evacuar é grande demais e pouco produtivo, caracteriza intestino preso. A constipação é um transtorno mais comum nas mulheres, especialmente durante a gravidez, nas crianças e idosos. Mas não é algo que somente, né, tem muitos homens com intestino preso também, mas realmente é mais comum em mulheres. E a gente percebe durante a gravidez muitas mulheres perdendo a saúde no momento lindo, no momento mais bonito, vamos dizer assim, da vida de uma mulher, né, ou um dos momentos mais bonitos, e sofrer com pressão alta, má circulação, retenção de líquido, tonturas, que até vai lá no início, tem uma tonturinha ou outra, né? Mas pessoas passando a gravidez com muitos problemas, né? Então não é certo. A gente tem que procurar algo que faça com que durante a gravidez você continue tendo saúde e aproveite este momento, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco, né, mais um pouco sobre essa questão de como ajudar na gravidez. A prisão de ventre pode ainda estar associada a doenças de cólon e do reto, como diverticulose, hemorroidas, fissuras anais, câncer coloretal e a doença de Crohn. E aí vai, né? Tem vários outros problemas, mas está aí, uma visão geral do intestino preso. Agora, os sintomas. Nós falamos ali algo que caracteriza desconforto. Agora, olha essa parte, distensão e inchaço abdominal. Muitas pessoas, né, a gente percebe que tem uma barriga avantajada e muitas vezes está relacionada ao intestino preso. Então, é importante a pessoa, né, cuidar dessa parte. Isso faz mal, isso traz realmente muitos problemas. Gases, distúrbio digestivo são manifestações que também podem estar relacionadas à prisão de ventre ou intestino preso, né? Olha essa parte aqui, sensação de esvaziamento incompleto. Você vai ao banheiro, mas percebe que, sabe, não foi tudo aquilo que você imaginava, não foi completo. Então, isso também, né? Agora, o que fazer? Essa parte aqui, todo mundo tem uma receitinha. Se você for na internet, tem milhões. Se você perguntar para alguém mais idade, da mesma forma. Se você for no médico, da mesma forma. Então, eu tentei, né, de alguma forma, aqui colocar alguns. Uma dieta que consiste na maior ingestão de fibras, legumes, verduras, frutas, né, cereais integrais. E aqui também, ó, eu trouxe a atenção de alimentos com proteínas laxativas, que ajudam, né, laxativas, que ajudam o intestino a funcionar. Aí tem o mamão, tem a ameixa, né? Tem também alguns outros alimentos que podem ajudar quando diluído na água. E também tem alguns suplementos com fibras, né? Que podem ajudar também, ou comprimidos, enfim. É o que eu disse, né? Sempre tem uma receita para ajudar a pessoa a ir no banheiro. Vocês vão ver um depoimento daqui a pouco de uma pessoa que fez tudo isso e muito mais, tá? E você vai ver que o problema dela era muito sério. Não quero aqui adiantar muito não, mas era extremamente sério e você vai ver como o nosso projeto, as dicas que passamos, faz a diferença na vida das pessoas, tá? Então vamos lá. O que mais nós podemos fazer além das receitas? Tem mais coisas, ó, beber bastante líquido. Aí eu preste atenção nisso aqui, eu coloquei aqui, ó, mais de 2 litros de água por dia. Só que a gente percebe muitas pessoas, vou até parar aqui o compartilhamento para a gente ter aquela conversa aqui olho no olho. Muitas pessoas falam assim: ah, tem que tomar 2 litros de água por dia. Só que não leva em consideração fatores externos que contribuem para isso. Criou-se essa máxima. Mas eu já te adianto aqui: 2 litros é para você não ficar desidratado, tá?
Só essa dica. A gente vai aprofundar nessa questão daqui a pouquinho, mas não é simplesmente assim, tome 2 litros de água. Não é, tá? Mas vamos continuar. Praticar atividade física, né? A gente viu que é muito importante. Então, além de dificultar a qualidade de vida da pessoa, né? Essa condição de intestino preso pode ter complicações seríssimas. Não é só o fato de a pessoa ficar enfesada, mas é o fato de desencadear outros problemas, e algum deles extremamente sério. Olha só quantas pessoas são atingidas. 65 milhões é uma estimativa de pessoas com problemas relacionados ao intestino preso. Agora vamos falar sobre a doença de Crohn. Essa doença ela não tem cura, tá? Deixar claro que esse problema não tem cura, mas nós podemos ajudar a pessoa a ter mais qualidade de vida e nós vamos perceber como, mas já adianto, não existe cura, infelizmente, né? Mas existe como a gente ajudar de forma é, muito séria. E outra coisa, temos um depoimento também de uma pessoa, vocês vão ver quanto que ela gastava por mês para resolver para tentar amenizar este problema, né? Olha só, a doença de Crohn, ela tem muito material a respeito. Foi descoberta em 1932, tá? Então, eu tentei aqui, eu fiz um estudo muito profundo e tentei trazer de uma forma que a gente pudesse entender. Mas tem alguns momentos você vai ver que é um pouquinho complicado, mas tentei fazer aqui de uma forma mais simples possível. Então, a doença intestinal, eu grifei inflamatória, grava muito bem isso. Então, é uma inflamação. E outra coisa que muitas pessoas dizem, né, médicos, é crônico. Olha, você vai ter que acostumar com isso. Mas a gente tem como resolver a situação. Não tem cura, mas a gente pode amenizar, por exemplo. Não devemos ter um problema e achar que é isso mesmo. Não, a gente tem que procurar alternativas. Então, afeta ali o revestimento do trato digestivo. A causa real da doença de Crohn é desconhecida, mas acredita-se que possa ser decorrente de uma desregularização do sistema imunológico. Olha só, hein? Que diminui as defesas do organismo. Fatores genéticos, ambientais, microbiota intestinal, dietéticos ou infecções também são envolvidos, né? Estão ali no que pode ser o gatilho, o que pode fazer surgir a doença. Mas não tem assim uma causa real. Existem fatores, inclusive até o exame, né? A pessoa vai fazendo por várias vezes até conseguir chegar a esse diagnóstico. Mas está aí. A pessoa pode ir de 2 até 10 vezes ao banheiro todo dia. Entende como que a pessoa perde a qualidade de vida? Só que tem outra questão. Paciente com a doença de Crohn podem ter que fazer exames regulares para verificar a presença de câncer coloretal, devido ao maior risco de desenvolvê-lo. Então, não é só a questão de ir constantemente ao banheiro, mas é a questão do intestino preso, assim como a doença de Crohn, desenvolver um câncer. Por isso, a nossa preocupação em fazer uma palestra e convidar você. Então, a gente não pode achar que ir ao banheiro 1, 2 vezes por semana, ou até 3 vezes por semana, tá bom. Não está. É todos os dias você deve ir ao banheiro, tá? Mas o pessoas que têm a doença de Crohn, ela não vai no banheiro várias vezes? Vai. Também tem como controlar, porque a saída constante, né, não é somente a questão de perder a saúde, além dessa questão que comentamos aí, que pode se tornar um câncer, mas tem outro problema também. Olha só, nós vamos chegar daqui a pouco no terceiro grande problema da doença de Crohn. Esses distúrbios causam inflamação crônica no trato gastrointestinal, na porção do intestino onde ocorre a digestão e, olha só agora, a absorção de nutrientes. A inflamação é a resposta do organismo a um dano no tecido. Beleza. Normalmente, a inflamação ajuda a proteger o organismo ali de germes nocivos, células danificadas, né?
Mas, na doença de Crohn, o sistema imunológico reage de forma inadequada, levando à inflamação que prejudica o funcionamento correto dos órgãos afetados. A inflamação contínua provoca sintomas como dor abdominal, cólica, diarreia, sangramento retal, perca de peso e fadiga. Mas grave isso, sistema imunológico, processo inflamatório, né? E essa questão da pessoa alimentar e ir ao banheiro, que praticamente é o que acontece com a doença de Crohn, além de perder a qualidade de vida, você viu ali sobre a absorção de nutrientes, fica comprometida. Então, a inflamação no intestino delgado da pessoa com doença de Crohn pode interferir na absorção de nutrientes, o que é chamado de má absorção. Aí vem, né, os aminoácidos, ácidos graxos, açúcar, vitamina, tudo isso passa a ser prejudicado a absorção disso. A necessidade de evacuar muitas vezes em um dia, e aqui vai outra questão, pode fazer com que a pessoa com essa patologia evite comer demais, ou pelo menos ter uma alimentação certa, a fim de prevenir os sintomas. E ao comer pouco, o indivíduo corre o risco de tornar-se desnutrido. Então, olha só, como um problema parece ser só questão de qualidade de vida, vai interferir ou vai desencadear em outros processos e entra num círculo muito triste, um círculo que a gente chama uma porta de entrada para vários problemas. Não absorve nutrientes, certo? A pessoa perde a qualidade de vida. Aí o pouco alimento que ela come não é absorvido, ela acaba não comendo muito para que não vá ao banheiro muitas vezes. Esse círculo desastroso que vai acontecendo com a pessoa que tem doença de Crohn pode levar, como nós vimos, a um câncer ou realmente a pessoa ficar suscetível a vários outros problemas de saúde. O intestino preso é muito sério, mas o intestino solto, que chega a ser uma doença de Crohn, também é extremamente sério. Por isso que quando eu tenho conhecimento, eu consigo identificar o problema, eu consigo atuar no problema. O problema não é deixar de comer, né? Ah, eu vou resolver o problema, vou alimentar menos. Já absorve poucos nutrientes e você ainda alimenta pouco. Então, vai ficando complicado. A gente precisa modificar isso. E nós vimos aqui falando sobre a questão de líquido, da ingestão de líquido. E em torno de 70% do seu organismo é água. Ou seja, todo o esforço que as pessoas fazem, todo o esforço que a pessoa faz fica limitado a 30% do corpo, entendeu? Então a pessoa amexa, vitaminas, faz a caminhada, alimenta melhor, todo esse esforço cuida de 30% do corpo. Os outros 70% do organismo ficam comprometidos. Porque a gente toma água, seja sincero, você que é o nosso convidado, essa palestra é claro, né, para você. A água não fica limitada a matar sede? Se você está com sede, você toma água, normalmente é assim. Ou quando alguém te oferece um copo com água, você diz: "Não, obrigado". Ou você agradece porque está com sede. Mas para o seu intestino funcionar bem, só ele, viu? Só ele precisa absorver 1 litro de água. Lembra por que eu falei, não acredite nessa história de 2 litros de água que a pessoa precisa? 2 litros é o mínimo para não morrer de sede, não desnutrir, né? Ou na pessoa não ficar ali, entrar em problemas mais sérios, né? Como um desmaio, algo assim. Então, a pessoa precisa tomar água numa quantidade ideal que leve em consideração o peso, onde ela mora, as atividades, uma série de fatores. Não é simplesmente, né, se passar assim, ó, toma 2 litros de água, não. Mas realmente a água, se ela for de qualidade, ela pode ajudar a resolver esses problemas. Mas por que que a água, a pessoa toma água e não resolve, e agora eu estou dizendo que vai resolver? Eu estou afirmando, na verdade, que vai resolver. Por quê? Porque a água tem diferença. A água não é tudo igual. E se a água estiver adequada e apropriada, ela pode restabelecer a saúde.
Um dos fatores é justamente hidratar de verdade. Mas por que que antes a pessoa tomava água, não melhorava e agora vai melhorar? Preste atenção na foto que aparece para você. Isso aqui é uma ilustração das pessoas tomando água. A pessoa está tomando água e essas partes aqui, ó, grande, não é absorvida pelo organismo. Vamos entender? Essa parte verde e amarela aqui é a boquinha da célula. A boquinha da célula, imagina, se as células a gente não visualiza, precisa de um microscópio. Imagina a boquinha, né, por onde a água entra. É menor ainda, é minúsculo. Aí a água que você toma, ela precisa estar extremamente leve. Só que a água nossa está de que forma? Parada. Ela está armazenada. Preste atenção agora na água que você toma. Busque ela aí na memória. Ela está parada no filtro. Seja um simples filtro de barro, seja um filtro que liga na tomada, seja um filtro importado. Você compra água, né, mineral, você comprou um filtro famoso, não importa. Qualquer que seja o filtro, a água ela está parada. E a água ela foi feita para ficar em movimento. Quando a água fica parada, cria-se esses problemas que você está vendo aqui do lado esquerdo. Está vendo essa molécula maior? Uma molécula é atraída à outra quando a água está parada. E a molécula vai sendo atraída, forma macromoléculas, moléculas maiores. E é isso que faz com que nós tomamos água, mas não hidratamos. A água realmente não é absorvida pelo seu organismo. E aqui do lado direito tem um organismo, né? Aqui, ó, olha quantas moléculas de água estão adentrando. Então, nós vamos ver um depoimento daqui a pouco de uma pessoa que tomava água antes. Ela não começou a tomar água a partir do momento que ela assistiu uma palestra dessa. Mas vocês vão ver a diferença que faz uma água adequada e apropriada. Só que tem outro fator. Como eu vou dar movimento para a água? Né? Como que eu posso fazer com que a água volte a ficar leve ou movimente se ela está parada no nosso filtro? Então, nós desenvolvemos um projeto de saúde que vai te ensinar a tomar água da forma correta. Você vai ser acompanhado ou acompanhada por 60 dias para que você possa ter os resultados que eu estou dizendo. E nós desenvolvemos dentro desse projeto de saúde este pequeno produto aqui. Ele gera um campo forte monopolar, mas esse campo que é gerado, ele agita as moléculas de água. Então, a água que antes estava parada, uma molécula sendo agrupada, formando aqueles cachos, né, macromoléculas, agora elas ficam agitadas. Esses cachos, elas não vão acontecer porque a água vai ficar extremamente leve. Este que eu te mostrei, este aqui, ó, ele vai durar a vida toda. Você nunca vai trocar. Entende por que que eu falo que é um projeto de saúde? E não é só para quem está doente. Eu comecei a tomar, não foi porque eu adoeci, eu não quero adoecer. Então, eu mantenho meu organismo bem hidratado. Então, eu tenho um produto, há 16 anos, eu não preciso trocá-lo. Eu posso continuar com ele aí por mais 84 anos. E ele vai entregar uma água extremamente leve. Porém, mais do que falar, nós fomos provar. Nós fomos num dos principais centros de controle de qualidade. Então, é um laboratório, um instituto, e mostra se aquilo tem qualidade ou não tem qualidade. Tá? Ele é um instituto, ele chama Falcon Bauer. Ele tem, a sede é na Alemanha, mas tem uma filial aqui no Brasil. Então, nós fomos lá e apresentamos esse projeto, né? Porque falar é muito fácil, vamos provar. E olha só o laudo que eles deram aqui para nós, ó. Dureza da água, 9,9, percebe? Ou seja, uma água difícil de ser absorvida, dura, pesada. Agora, olha, depois de 20 minutos, já a reação já começa a acontecer. Depois de 1 hora, 1,5. Uma água 6 vezes mais leve. Então, um ato simples, que é agitar as moléculas de água, simples no fato de agitar, mas foi muitos anos de tecnologia, de estudo para chegar neste momento aqui, né? Mas é algo simples no sentido que não vai alterar a sua rotina. É o hábito que você já tem, porém multiplicado por 6, né? 6 vezes mais eficiente. Então é isso, a gente desenvolveu um projeto de saúde que te hidrata.
de verdade. Só que tem outra questão. Além da água ficar extremamente leve, precisa de outra questão. O que que a água tem além do líquido? Os minerais, não é verdade? Muita gente compra até água mineral, mas ela é mineral na fonte, viu? Não é deixar você triste, não. Mas uma vez que ela é engarrafada num plástico e viaja até a sua casa, ela também vai ficando pesada e os nutrientes, né? Ou a questão dos minerais vão também diminuindo. Eu preciso que o meu organismo ele fique limpo, hidratado. Mas a água é o principal alimento. Agora, não é o líquido em si, é os minerais que tem que ter na água. Porém, aqui no nosso país, nós não temos vulcões, ainda bem por um lado. Porém, nós não temos tantos minerais na água. E existe um mineral em especial que é extremamente importante. Então, o que que nós desenvolvemos? Um segundo produto, tá vendo que ele é até furadinho? Que vai liberando na água minerais. Então, é como se a água estivesse passando pelas rochas, pelo leito do rio. E com esses dois produtos na sua água, não precisa quebrar nada, não precisa comprar nada. O filtro que você tem, porque a água já tem que estar filtrada, né? Ou se você compra uma água mineral também, não tem problema. Ou você tem um poço, não... A questão é não tomar água que vem da torneira, que vem com cloro, né? O cloro é prejudicial, a gente precisa eliminar. Esse verde que eu te mostrei, você vai trocar ele no máximo em 5 anos. Você percebe aqui como eu estou dando detalhes? Aí vem alguém que assiste a palestra e vai lá na internet comprar. Se fosse assim, eu já tinha colocado aqui. Ó, liga no 0800. Clica aqui na internet. Não, não é assim. Não é ter produtos. É saber usar do jeito certo. Você precisa ser acompanhado, receber a receita de como fazer o uso da forma correta. Senão já estava aqui o endereço para você clicar, não é? Pensa. Mas não, eu estou aqui me esforçando em te dar conhecimento e explicar para você o motivo pelo qual você vai ter resultados. Se fosse simplesmente criar um site, a gente já tinha criado. Mas não é. Então, cuidado com as coisas vendidas aí na internet, tá? Cuidado. Não adianta ser ter produto, tem que saber usar do jeito certo. Isso é muito importante. Nós estamos falando da sua saúde, da saúde da sua família, então isso é muito sério. Entendeu o recado? Então, cuidado. A forma que eu estou dizendo, que eu estou lhe passando, não é dessa forma. Não tem 0800, não tem site, não tem nada disso. Então, cuidado. Ah, mas é Americanas. Olha, pode ser até não sei o quê. Não é assim. Então, cuidado. Muito cuidado. O nosso trabalho é extremamente sério, mas a gente sabe que no país que a gente vive tem muito pilantra, né? Que vende gado por lebre. Então, muito cuidado, não é essa a nossa intenção. A gente quer que você realmente resolva o seu problema. Dito isso, vamos agora mergulhar um pouco mais na solução. Lembra, limpamos o seu organismo. Agora a água está 6 vezes mais leve. Então, quer dizer, ela realmente vai ser absorvida. Beleza? Só que tem algo a mais. Olha só como é importante, como eu disse, o conhecimento, né? Nós falamos aqui do Instituto Falcon Bauer e agora nós vamos falar sobre a imunidade. Se eu der a oportunidade para vocês aqui, talvez cada um de vocês tenha uma receita para aumentar a imunidade. Talvez você tenha a vitamina C, vitamina D, o mel, enfim, né? Teve uma pessoa que falou de uma planta, gengibre, mastigar gengibre, enfim, várias receitas para aumentar a imunidade. Eu concordo, com todas elas é um esforço, tá? Qualquer laranja, cerola, ótimo, continue com esse hábito. Mas lembra que eu te falei do conhecimento? Olha só, a desidratação muda a fluidez do sangue. Então eu não vou ter nutrientes e oxigênio, porque meu sangue fica grosso, pesado, vamos dizer assim, né? Então eu não vou ter uma resposta imunológica adequada. Olha só o que essa especialista explicou. Manter a hidratação do corpo adequada permite o funcionamento da imunoglobulina. É o principal anticorpo do seu sistema de defesa, né, da sua defesa imunológica contra infecções. Não é contra vírus, contra infecções. Então, fica aqui
A dica. Muitas pessoas recorrem às receitas caseiras. Ótima. Compra até alguma coisa na farmácia. Beleza, não estou aqui criticando. Mas agora você sabe que o que mais ajuda o seu sistema imunológico é o funcionamento da imunoglobulina. E só vai ter a imunoglobulina se o seu sangue estiver com nutrientes, oxigenado, na viscosidade correta. Então, aqui nós estamos falando do aumento da imunidade. Fazendo isso, eu tenho um sistema contra infecções, certo? Limpei o seu organismo com água que realmente absorve, limpa, desintoxica, hidrata de verdade. Consequência, eu aumento a minha imunidade. Se eu estou com a minha imunidade elevada, os anticorpos, né, principalmente a imunoglobulina funcionando em abundância, eu tenho uma arma muito importante contra infecções. Mas vamos entender mais, vamos aprofundar no assunto. Um estudo realizado em Tóquio analisou 3.800 pessoas. Todas elas tinham baixa ingestão de magnésio e o aumento da constipação, né, do intestino preso. 3.800 pessoas. Aí aqui está falando que o magnésio relaxa a musculatura do trato digestivo. Aí eu te pergunto, não tem muitas pessoas que compram cloreto de magnésio, magnésio que você põe no sal, magnésio isso, magnésio aquilo? Tem. Porque o que que essas pessoas estão querendo? Resolver o problema. E ajuda? Claro, claro que ajuda. Mas fique aqui que você vai ver que o que eu estou te pedindo, o que eu estou te propondo, melhor dizendo, é um tratamento constante, não pequenas doses. E eu vou até te explicar por que que pequenas doses não alcançam o objetivo que a gente deseja. E por que que esse projeto pode ser mais efetivo, né? Mas isso aqui é importante, ó. Lembra que eu falei que 1 litro de água o seu intestino absorve? Beleza, agora imagine uma água extremamente leve. Vai ficar pastoso, não vai? Vai dificultar melhor ali o quê? Os movimentos peristálticos do intestino. Mas o que que contribui para os movimentos peristálticos? O magnésio. Ele é como se fosse o gatilho, o que faz com que os movimentos peristálticos aconteçam. Porém, agora, como a água foi realmente absorvida, esse bolo, né, ele está pastoso. Então, o bolo fecal vai ser mais fácil eliminado. Além disso, um pouco antes, ajuda no pH estomacal. Não estou dizendo que o seu estômago vai deixar de ter acidez, porque precisa ter acidez para fazer o trabalho que a ele é determinado. O que não é legal é ter o excesso de acidez. A queimação, o refluxo, uma úlcera, e aí vai. Isso aí não é certo. Então, o pH ácido em níveis ideais no estômago auxilia para a melhor digestão dos alimentos. E o magnésio ajuda a manter a acidez do estômago em níveis adequados. O alimento é melhor digerido, transferido da forma certa para o intestino, e aí, com a somatória de tudo que eu já disse, vai melhorar a formação do bolo fecal, consequentemente, vai sair ou vai ter ali a evacuação correta. Por que que eu voltei aqui em tela cheia? Eu falo sempre isso, me ajude a te ajudar. Então, mastigue bem. Viu que o que eu penso não é muito, é só você tomar água e mastigar bem. Eu não falei para você cortar a carne, eu estou falando para você mastigar bem. Mastigue. Não mastigue 2, 3, 4 vezes e engula, não. Mais vezes, não vou estipular a quantidade, mas mastigue mais. Ajuda demais essa questão de você triturar bem o alimento. A gente está com tanta pressa para fazer as coisas e aí acaba ou a hora do almoço ficando comprometido. Você mexe no celular, você fala com alguém, você cuida de menino e cuida de criança. E aí você acaba 1, 2, 3 e mastiga e engole. Tire um tempo para você. Nós estamos falando para você almoçar. Pensa que tarefa boa. Tire aí seus 30, 40 minutos. Almoce tranquilo, bem tranquilo. Mastigue bastante. E com tudo isso que eu estou te dizendo, nós vamos sim resolver o seu problema. Estamos combinados? Hein, Lília? Quem está do seu lado aí? Estamos combinados? Tá? Eunice, está me ouvindo? Eunice, Damasceno. Então tá, então estamos combinados então. Mastigue bem. Se um dia eu tiver o prazer de almoçar com vocês, eu vou reparar, hein? Se a gente está mastigando direitinho.
tá? Isso eu também tenho que me policiar, né? Porque talvez a gente está ali com tarefas, não, tire um tempo. Beleza? Mastiguei bem, estômago uma acidez certa, correta, e lá no meu intestino a água realmente vai ser absorvida e eu vou ter o nutriente para ajudar no movimento peristáltico. Como o bolo fecal está pastoso, pronto, eu vou ao banheiro constantemente. Vamos ver aqui uma pessoa essa tinha um problema muito sério com o intestino. Preste atenção, se ponha no lugar dela. Essa sofreu muito até conhecer o nosso projeto. Preste bastante atenção no vídeo para que você veja como esse projeto faz diferença na vida das pessoas. Estamos aqui com a Giane, em Maceió. Ela tem um depoimento de um problema que ela vinha passando já a longo prazo. E ela vai nos relatar aqui que problema é esse. Por favor, Giane. Então, a Milcom, né? Meu nome é Giane, eu sou formada em comunicação, trabalhei 27 anos em rádio e eu tinha um problema muito grave. Desde pequena, meu intestino nunca funcionou muito bem. E à medida que eu fui envelhecendo, ele foi ficando cada vez pior. Então eu tomava muitos medicamentos para conseguir ir ao banheiro, não ia. A minha alimentação, eu até ficava chateada quando eu ia ao médico e ele falava assim, olha, você tem que comer ameixa, só se eu comer um caminhão de ameixa, porque eu como ameixa de manhã, eu tomo suco de laranja, eu tomo iogurte natural, eu como mamão, eu como granola, eu não como feijão, eu não como arroz, eu não como batata, eu não como cebola. Tem uma lista de alimentos que eu não como. Só como tudo pastoso. Nos últimos anos eu estava comendo muito pastoso. E mesmo assim, eu já fiquei mais de 30 dias sem ir ao banheiro. Fui para a mesa de cirurgia várias vezes. E uma das vezes o médico até lamentou, né, a minha situação. Ele falou, nossa, você é tão jovem e passando por isso, uma qualidade de vida péssima, né? E uma expectativa de vida tão pequena, porque quem tem problemas assim não vai viver muito, né? Não tem nada que a gente possa fazer por você. E aquilo me entristecia muito, porque eu não queria morrer, eu quero viver, quem não quer viver, né? A vida é ótima, maravilhosa, e eu tinha esse problema aí. Meu marido sempre estava comigo quando eu ia ao banheiro. Por quê? Ele ficava fazendo massagem, ele tentava de alguma forma me ajudar. E já nos últimos tempos ele não ia mais, porque ele não aguentava ouvir os meus gritos. Nos últimos 2 anos eu sangrava todas as vezes que eu ia ao banheiro e andava sempre com hashi na bolsa, porque se por acaso eu sentisse vontade de ir ao banheiro e não estivesse na minha casa, eu tinha que quebrar as minhas fezes antes de usar o banheiro de alguém, porque senão entupia o banheiro. Então a minha situação era muito grave. Eu já cheguei a tomar 900 miligramas de cáscara sagrada, por exemplo, 8 comprimidos de lactopurga e não ir ao banheiro. Então era muito grave. E quando eu conheci o Sulocimol e a pessoa me falou de como era maravilhoso o funcionamento da água magnetizada, essa água modificada, né? Eu falei, vou experimentar. Se realmente ela fizer um efeito bom, ela não tem preço. E aí eu comecei a utilizar a água. Eu levei mais ou menos uns 2 meses para sentir o efeito real da água, mas à medida que eu ia usando, sempre eu ia melhorando, né? E hoje, não tem nenhum ano que eu estou usando a água, faz mais ou menos uns 8 meses que eu faço uso da água. E eu ando com a garrafinha no carro, eu sempre tomo. E aí hoje eu funciono normal. Então eu vou ao banheiro todos os dias, eu não ando mais com hashi na bolsa. Meu esposo não ouve mais grito, nem os meus vizinhos, porque eles ficavam incomodados, porque eu gritava muito mesmo no banheiro. E aí, normal, feliz da vida, minha pele melhorou, meu cabelo melhorou, tudo melhorou porque agora eu não sou mais uma pessoa enfesada, eu sou uma pessoa feliz, graças ao Silo que está lá em casa, e abençoado seja. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, viu, Giane? Muito obrigado. Viu que é verdade que eu falei? Ela tinha um problema sério, extremamente sério. Ficar 30 dias sem ir ao banheiro. A pessoa vai a óbito, sim. Em algum momento que as tripas vão secar, tem que fazer cirurgias, né? Você vê que ela até falou que no plural, né? Não fiz uma, fez várias. Percebeu também que ela fez o uso de várias receitas, que é o que a gente quer, ter qualidade de vida. Só o que faltava para ela é isso tudo que ela teve conhecimento. Por isso que a gente pode ou ficar com o problema ou resolver o problema. Se você conectou aqui, você quer resolver o seu problema. Daqui a pouco nós vamos falar da doença de Crohn, tá? Mas pense na pessoa que te convidou. Você nunca viu, talvez você esteja passando a sua mente, mas será? Você acha mesmo, você que é o nosso convidado, que a pessoa que te convidou para vir aqui assistir a palestra, ela provavelmente já viu que isso é verdade?
Você acha que ela vai queimar os filmes dela, vamos dizer assim? Não, ela quer te ajudar. Ela descobriu algo que fez bem e agora ela está nos ajudando a levar adiante essa questão. Pense nessa pessoa que te convidou. E aí você vai entender também a seriedade do projeto, né? Agora vamos falar do problema, do outro problema, né? Da doença de Crohn. Lembra que nós falamos sobre a questão das inflamações? Né? Nós falamos, né? Tem relacionado ali na questão da inflamação. Eu vou fazer um resuminho, mas olha só, um estudo recente. Por isso que tem médicos que, sabe, fica assim um pouquinho para trás, que não continuam estudando. Não é isso, é em qualquer profissão, não é só médico, não, engenheiro, advogado, todos, né? Até palestrante, né? Tem que estudar, a gente tem que estudar para estar antenado com o que está acontecendo. Então, um estudo recente, os pesquisadores analisaram 11 estudos que avaliavam o impacto de quem faz o uso diário de quê? Do magnésio nas contrações plasmáticas da proteína C reativa. O que é isso? Mas aqui eu gostaria de chamar a sua atenção. Não foi um estudo, foram 11 estudos envolvendo várias pessoas que estavam fazendo uso deste mineral tão importante. Olha só, esta molécula, que é a C reativa, sintetizada especialmente no nível ali do fígado, é conhecida por intervir em casos de processos inflamatórios. Um aumento na sua concentração assinala uma resposta inflamatória no organismo. Ao analisar esses 11 estudos, os pesquisadores mostraram que houve uma diminuição significativa na concentração plasmática da proteína C reativa. Em outras palavras, a infecção foi controlada. Então, esta constatação apoia a hipótese de que esse mineral exerce um papel anti-inflamatório no nosso organismo e vai ajudar a combater as doenças crônicas inflamatórias. Aqui vou fazer um parêntese. Não tem muitas mulheres que têm infecção de urina e ficam sofrendo? E olha só, quando você irriga realmente o seu organismo, limpa, desintoxica, e este mineral que eu estou propondo para você, que está neste aqui, vai ter vários benefícios, entre eles cortar infecções, inflamações. Olha só, mas tem mais. Como nós falamos, é uma enfermidade inflamatória crônica, que pode afetar todo o sistema digestível, principalmente na parte inferior do intestino delgado e o cólon. Esse processo inflamatório é extremamente invasivo e compromete todas as camadas da parede intestinal. E o nosso projeto de saúde vai te ajudar na questão inflamatória e na proteção e reparação de todo o sistema intestinal. Todo copo com água vai ser um tratamento de saúde. É aqui que eu gostaria de chegar com você. Diferente de você tomar 1, 2, 3 comprimidos, ou alguma, né, no sal ali, você faz uso deste mineral, mas só que com este projeto, cada copo com água vai limpar, desintoxicar, hidratar o seu organismo, oxigenar o seu sangue e vai também fazer com que, no caso do intestino preso, normalize e quem tem a doença de Crohn diminui as inflamações e recuperar todo o sistema intestinal. Essa é a grande diferença do nosso projeto. Todo copo com água, um tratamento de saúde. E não vai alterar a sua rotina, porque água você já toma. Um projeto de saúde, esse azul, vai durar a vida toda. E esse outro você troca a cada 5 anos. Não tem contraindicação. Todas as pessoas na casa podem fazer o uso desse projeto. Inclusive, os animaizinhos também. Pode usar essa água para tudo. Agora, a pergunta que fica é, como conseguir esse projeto, caso você queira levar saúde, né, para sua família? Lembra que nós precisamos entrevistar você. Nós precisamos entender a sua rotina. Por isso que você vai procurar a pessoa que te convidou. Essa pessoa vai fazer uma ficha de pesquisa de saúde. É uma entrevista que ela vai fazer com você.
e ela vai entender como está a questão da saúde da sua família, mas como que é a sua rotina também. Com o que você trabalha, como que é o seu dia a dia. E assim que esse projeto, caso você queira, né, ele chegar na sua casa, você vai perguntar, vai falar para ela, ó, chegou, eu vou instalar aqui. Aí você manda uma foto para a pessoa e ela vai te passar a receita de como usar certo lá no seu filtro, mas também de como tomar água para alcançar os resultados. E essa pessoa vai te acompanhar por 60 dias, no mínimo 60 dias, né? Pode ser que seja até mais. O que nós queremos é que você tenha a tranquilidade de começar um projeto, mas que você também seja acompanhada para alcançar os resultados. Essa é a nossa intenção. Por isso que eu volto a repetir, não tem 0800, não tem site na internet, cuidado, viu? Esse projeto de saúde só é adquirido com pessoas, com a forma como eu disse, as pessoas que te convidaram. Essa pessoa vai fazer tudo isso que eu disse. Combinado? Vamos abrir aqui para algumas perguntas, até porque o tempo, dois assuntos, né, acabam levando mais tempo. Mas a Marluce levantou a mão aqui, eu vou falar com ela, depois eu vou só finalizar sobre, lembra que nós falamos que pode evoluir para um câncer? Eu vou trazer algo muito interessante sobre essa questão. Oi, Marluce, você tem alguma dúvida? Não, boa Marluce, noite. tudo bem? Boa noite. No meu caso, não é dúvida, né? Eu queria contar um pouquinho da minha experiência, que eu também tinha um problema sério de intestino, não tanto, né, quanto da moça do vídeo, mas era bem parecido, porque no meu caso não tinha a ver com o tanto de água que eu tomava ou com o que eu comia, nada fazia o meu intestino funcionar. E por incrível que pareça, quando eu ia ao banheiro, as minhas fezes não eram ressecadas. Eu pesquisava muito, mas eu nunca tive resposta, né? Então, eu ia no médico, né? Passava remédio natural, às vezes nem era natural. Então, o remédio, às vezes, assim, nos 2, 3 primeiros dias funcionava, mas depois já não funcionava mais, né? Aí foi onde eu desisti. Depois de adulta já, eu conversando com uma amiga minha que ia muito a psicóloga e tudo, e contando para ela a minha situação, ela me perguntou, né, se quando eu era criança, se eu lembrava de algum medo, né, que eu tivesse tido na infância de estar fazendo cocô quando eu era criança ali, né? Então eu lembrei, né, que realmente eu tinha muito medo quando eu era criança de ir ao banheiro, porque eu morava no interior, a gente tomava água que não era tratada e a gente tinha muitos vermes, né? E quando eu ia ao banheiro, eu via esses vermes. Então eu tinha pavor de ir ao banheiro quando era criança. Então, quando eu conheci esse projeto, eu fiquei imaginando, eu via relatos de pessoas que tinham melhorado o intestino, eu ficava imaginando se para mim ia funcionar, né? Mas eu arrisquei. Na época eu adquiri para mim, adquiri para o meu pai também, né? Que ele também tinha intestino muito preso, o problema dele também era bem sério. E o meu pai começou a usar e no outro dia resolveu o problema do intestino dele e até hoje está ótimo o intestino dele. E no meu caso demorou um pouco mais, né? Aí eu ia usando direitinho, eu não desistia, né? Aí quando tinha 30 dias mais ou menos que eu estava fazendo uso do projeto, aí começou a funcionar direitinho, né? E aí até hoje, eu tenho 5 meses que eu faço uso do projeto, vou ao banheiro todos os dias, às vezes vou 2 vezes ao banheiro, e assim, é só quem passa por isso que sabe a alegria que é ir ao banheiro, né? Às vezes eu fico brincando, né? E é muito bom, né? Só quem passa mesmo. E assim, como você falou aí, não é só a questão de ir ao banheiro, né? A gente melhora a saúde, a disposição, né? As minhas vitaminas sempre dava baixa, vitamina B baixa, vitamina D baixa, né? Então, depois que eu passei a fazer o uso, meu intestino funciona direitinho, tudo isso melhorou, né? Então, sou Que muito bom, grata a Marluce. esse projeto. Que bom, Marluz, ficamos muito felizes, né? Então tá de acordo com aquilo que a gente falou, né? Não absorve muito bem os nutrientes, fica tudo comprometido. E agora você tem uma vida normal. Muito obrigado por ter acreditado no projeto, viu, Marluz? Levado para Por sua família. nada. Um abraço para o seu pai aí, agradece ele também por acreditar no projeto, viu? Muito bom. Obrigada. Pessoal, agora vamos ver o depoimento da mulher que ela tinha a doença de Crohn. Perceba qual o valor que ela gastava mensalmente para tentar resolver essa questão. E depois nós vamos falar sobre a questão do câncer, né? Mas olha só, dê bastante atenção, é impressionante. Vamos ouvir. Olá,
Nós estamos aqui em Blumenau e encontrei aqui a nossa cliente, a Karen. Ela vai dar um rápido depoimento para nós. Tinha a doença de Crohn. No ano de 2017, em outubro exatamente, eu ia 2, 3 vezes por semana ao pronto-socorro, devido à inflamação e às dores que eu tinha. Tinha muita diarreia, né? De 5 a 6 vezes por dia, era comer e ir para o banheiro. Então, assim, faz 3 anos já, eu fiz exames em 2018 e 2019. Os 2 exames que eu fiz, colonoscopia, deram negativo. Inclusive, a médica agora me pediu no final do ano, novamente, mais um exame para comprovar que realmente eu não tenho mais essa enfermidade. Sim, eu não tenho mais sintomas, nunca mais tive dores, mas graças a Deus eu não tenho mais abdômen distendido, não tenho mais dores. E já estou parando de tomar a medicação que eu tomava anteriormente, que era 2 injeções por mês, cada 15 dias. E hoje eu me sinto muito bem. E também eu tinha gordura no fígado, esteatose hepática grau 3. E hoje em dia eu não tenho mais, eu zerei essa gordura só tomando água. Medicamentos para o tratamento dessa doença de Crohn, eles têm valores muito altos. Você tem uma base do valor desse medicamento? Cada injeção dessa que eu tomava é R$5.000. Então você tomava 2? 10 mil. 10 mil reais, todo mês? Todo mês. E anterior a essa, que era uma outra medicação que me deu alergia, aquela era 24 mil por mês. Isso aí, pessoal. É isso que a água corrigida magneticamente pelo Sosmol está fazendo na vida das pessoas. É absurdo, não é? Mas ela queria o quê? Ter qualidade de vida. Ninguém vê a saúde indo embora e fica de braço cruzado. Claro que ela teve ajudas e ela foi atrás disso e conseguiu alcançar alguns resultados, né? Mas o que nós propusemos para ela é muito mais simples, é só tomar água. Um produto dura a vida toda e é muito, mas muito mais barato do que esses valores que ela falou. Agora, para finalizar a palestra, vamos falar sobre a questão do risco de câncer. Veja só como o conhecimento nos ajuda. Por favor, dê bastante atenção, nós já estamos finalizando. Olha só essa questão aqui. Redução dos riscos de câncer de colo. A Sociedade Norte-Americana de Combate ao Câncer alerta que o consumo deste mineral que eu propus para você reduz em 50% o risco do câncer de colo. A Associação Brasileira de Medicina Biomolecular e Nutrigenômica reuniu 13 testes comparando como é importante você ter magnésio, porque a baixa ingestão deste mineral está associada ao aumento, né, dos riscos de câncer. Então, fica aí os que os especialistas já nos indicaram. Porém, essas são pesquisas recentes. Porém, eu vou trazer para você aqui uma de 1931. Pensa, 1931, e talvez você esteja vendo, você que é o nosso convidado pela primeira vez. Ele colocou aqui, ele ganhou até o prêmio Nobel. A causa primária é a prevenção do câncer. Foi a descoberta mais relevante no ano de 1931. Ele descobriu que o metabolismo dos tumores, como surgem, como cresce, tem 2 condições. Acidose, acidez no sangue, e aí está diretamente o açúcar, né? E a falta de oxigênio. E é claro, um sangue que tem acidose, ele já tem falta de oxigênio. Se eu tenho falta de oxigênio, não tem nutrientes, o sangue está grosso, vai aumentar a pressão, má circulação, mas eu posso ter problemas extremamente sérios. E aí o meu intestino não funciona bem também, esse problema pode ganhar proporção rápida. O que ele disse? Que os tecidos com câncer são ácidos, enquanto os saudáveis são alcalinos. E como o nosso projeto tem um estudo científico, qual que é a primeira questão? Aumento do teor de oxigênio no sangue, deixando o sangue mais alcalino. E aí vai ajudando também doenças cardíacas, ajuda, né, também foi comprovado até nos Estados Unidos, o aumento da densidade mineral óssea, quer dizer, quem tem artrite, artrose, bico de papagaio, essas dores também vão ter alívios ou ficar realmente livre dessa dor. Quantos benefícios, hein? Só tomando água. E a gente achava que água era para matar sede. Eu também achava que era assim. Eu tomava água, eu sempre tomei bastante água, mas eu achava que era para isso. Com o estudo, né? E quando eu comecei a estudar, eram uns termos muito difíceis. Muitas vezes bate lá na medicina, né?
traduz isso aqui para mim que eu não estou entendendo nada. E hoje eu tenho a satisfação de poder, né, mastigar e trazer para você, pelo menos essa é a minha intenção, espero ter conseguido, para que você consiga tomar uma boa decisão. Porque o conhecimento, né, ajuda a gente, com certeza, a tomar decisões que vão contribuir com a nossa saúde. Não perca a sua saúde para dar valor nela. E se porventura tem algum desses problemas que nós relatamos aqui, procure a pessoa que te convidou, faça como a Marluce. Mesmo não acreditando muito, ela falou, eu vou dar um voto de confiança. E olha só o que fez para ela. Trouxe para ela, para a família dela, saúde, qualidade de vida. Nós temos aqui mais uns 5 minutinhos para pergunta. Alguém quer fazer? É claro, os convidados, né? Pessoas que são convidadas, que estão aqui pela primeira vez, que estão namorando o projeto e ainda não sabe se vai adquirir. Caso você tenha alguma dúvida, pode levantar sua mãozinha virtual, né? Ou balança a sua mãozinha que a gente vai tentar te localizar. Se você não tiver dúvida, ou caso não queira fazer a dúvida aqui, passa para a pessoa que te convidou, né? Eu não sei se eu vou conseguir atender todos, né? Mas eu vou tentar aqui. Vamos ver com a Cícera. Boa noite, Cícera, tudo bem? Ativa seu microfone aí, por favor. Pronto. Para uma pessoa, boa noite a todos. Boa noite. Para uma pessoa que está com câncer avançado, qual o benefício vai ter para essa pessoa? Tem alguma solução? Olha, eu não vou dizer cura, porque câncer não tem cura, mas eu te garanto, Cícera, se a pessoa conseguir tomar água, fazer o projeto do jeito certo, ela vai ter uma qualidade de vida muito melhor, ela vai controlar essa questão da acidez, e é a acidez que alimenta o câncer, junto, né, tomando uma água extremamente leve, com todos os benefícios, mais os tratamentos médicos, tenho certeza que a pessoa vai ter, no mínimo, mais qualidade de vida, mesmo tendo problema. E depois da quimioterapia, caso a pessoa esteja fazendo, ela já não vai sentir também tão debilitada. Vai ajudar muito, viu, Cícera? Não estou dizendo aqui cura, né, infelizmente, mas eu tenho certeza que qualidade de vida ela vai ter muito. Nós temos relato, é que eu perdi o contato da pessoa, se estiver aqui até me ouvindo, a pessoa estava com câncer, está com câncer, mas o problema era muito sério. E depois desse projeto, ele continua com câncer, mas com muito mais qualidade de vida, né? Mas eu perdi o contato. Se a pessoa estiver aí me ouvindo, mande novamente um oi. Vai ajudar sim, viu, Cícera? Entendi. Essa pessoa já está assim, num estado tão avançado que ela não quer nem visita mais. Então, é aí que é o problema, né? Tem pessoas que não querem mais viver, preferem. Tem pessoas que estão deprimidas e tem pessoas que não conseguem tomar água, dependendo de onde é o câncer. Por isso que é importante ver com essa pessoa se é possível, né? Ajudar. Mas eu tenho certeza que ela vai ter uma qualidade de vida muito melhor, Cícera. Muito melhor mesmo. E para quem tem tireoide, tem assim algum benefício? Tem sim. Pode ter certeza que segunda-feira, inclusive, nós vamos falar sobre esse problema, tá? Se eu quiser conectar novamente, mas tem sim. Qualquer que seja o problema relacionado ao hormônio, esse mineral, ele ajuda a regularizar. Mas segunda-feira a gente vai explicar por quê. Porém, tem pessoas, né, que têm a hipotireoidismo, e deixam até de tomar remédio. Eu tomei o iodo. Mas é o médico que tira remédio. Não sou eu, nem a pessoa que te convidou. Mas o seu organismo ficando hidratado e restabelecendo a saúde, os exames vão mostrando aí. Tá bom? Procure a pessoa que te convidou. Caso você tenha alguma outra dúvida, passe para ela, nós vamos te ajudar. Tá bom, dona Cícera? Tá bom. Tá muito boa a live, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, Toda viu? vez que tiver, eu quero assistir. Muito obrigado. Um abraço para a senhora. Obrigado aí pelas palavras. A gente tenta fazer o melhor. Nem Jesus agradou todo mundo, né? Mas a gente tenta. Muito obrigado, viu? Vamos falar com a dona Neide aqui. Tudo bem, dona Neide? Boa noite, tudo bem? Eu queria uma informação. Eu estou tomando esse produto há 3 meses e eu tenho um intestino muito travado. O que me ajuda a resolver, eu faço assim umas misturas com linhaça, gergelim, chia, ameixa, mamão. Tomo de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Aí tem época que está funcionando. Mais de uns 15 dias para cá, nem isso está funcionando. Então, eu não estou entendendo, porque ele diz que a água ajuda, né? E eu ainda não vi o resultado. Mas aí, dona Neide, não é um bate-papo que a gente vai ajudar.
tá? Porque, olha, a baixa temperatura as pessoas deixam de tomar água. Eu não sei o consumo de água que a senhora está fazendo, a rotina semanal. Por isso que eu disse durante a palestra, né? Se a pessoa fizer do jeito que a gente pede, do jeito que a gente orienta, os resultados vão acontecer. Procure a pessoa, Neide. Ó, preste atenção, hoje é dia 7 de dezembro, 7h30 da noite. Procure. Quem foi que fez a venda para a senhora? Jalmiro, é meu irmão. A senhora conversou com ele sobre isso? O que ele falou para a senhora? Ele me orienta. Eu estou tomando 2 litros e 600, sendo que 600 é em jejum. Tá vendo? Já não está muito certo. Já não está muito certo. Então, procure aí. Ele fala assim, ó, eu tive na palestra do Rômulo, ele falou que é para você falar com ele, porque não é simplesmente essa quantidade. Tem que ser... a gente não pode cair nessa rotina de achar que é 2 litros e pronto. Não, não é isso. Então, a senhora vai falar com ele, a senhora tem que explicar, falar, olha, eu preciso que você fale com o Rômulo para a gente ver o meu caso. Porque todas as pessoas, dona Neide, que fazem corretamente, eu acho que a gente pode melhorar em algum momento aí a sua rotina para a gente conseguir ter os resultados, dona Neide. Procura ele, fala para ele entrar em contato comigo, a gente vai ajudar a senhora. Então, hoje é dia 7 de outubro. Nós vamos fazer o acompanhamento, daqui 30 dias a senhora volta para a gente falar como é que tá. Mas fala para ele me achar rápido, e a senhora vai voltar aqui, nós vamos falar sobre intestino, e a senhora vai dar o depoimento, tá bom? Tá certo. Obrigada, boa noite. Nada, eu que agradeço. Boa noite. Vamos ver agora aqui a dona Eunice. Inclusive, dona Neide, você viu a Marluce falando? A senhora viu a Marluce falando? Levou um pouquinho de tempo, mas resolveu. Mas por quê? Porque ela se empenhou em fazer. Não estou dizendo que a senhora não esteja empenhada. Só um momento, tá, dona Eunice? Não estou dizendo que você não esteja empenhada, mas a gente sempre pode melhorar a nossa rotina para conseguir alcançar algum objetivo, seja qualquer ele. A gente pode pensar na rotina. Então, procure a pessoa. Uns vão levar mais tempo, outros vão levar menos tempo. Tem pessoas que começam a usar certo, depois muda alguma coisa na vida, diminui a quantidade. Não é cura, é um uso contínuo para conseguir alcançar os resultados. Porque se fosse uma cura, era fácil, eu curava aqui todo mundo, beleza, mas não é a intenção. É todo dia fazendo uso do jeito certo. Por isso que a Marluce teve resultados. Por isso que o pai dela teve. Então, a senhora precisa procurar a pessoa para a gente entender onde podemos melhorar, né, nessa rotina. Pronto, dona Eunice. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Eu resolvi assistir hoje porque eu queria ver sobre o funcionamento do intestino, porque eu, há muitos anos, eu sofro de síndrome do intestino irritado. Então, eu queria saber se essa água pode me ajudar, se pode melhorar, porque quem tem síndrome do intestino irritado vou dizer, praticamente diarreia crônica, né? É verdade. Então, dona Eunice, eu tenho certeza que vai ajudar a senhora. Certeza. Eu já ajudei pessoas com doença de Crohn, já ajudei pessoas com intestino preso, como a senhora viu aquele depoimento, já ajudei pessoas com diverticulite e já ajudei pessoas também com a síndrome do intestino irritável. Não estou dizendo, como eu falo, não é cura, mas a senhora vai ter uma qualidade de vida muito superior se a senhora fizer uso desse projeto, porque todo o esforço que a senhora fez até hoje só cuidou de 30% do corpo. Agora a senhora vai limpar, desintoxicar, e como nós vimos, o magnésio, ele não ajuda só na questão da infecção. Por exemplo, qualquer alergia que a pessoa tenha, qualquer que seja a alergia a medicamento, a produtos químicos, ao pelo do gato, ao glúten, ao trigo, intolerância à lactose, tudo isso, o nosso organismo tem as enzimas, e elas são responsáveis. Se todas elas estiverem funcionando bem, a gente não tem alergia. E o que ajuda as enzimas a funcionar bem? Primeiro, um organismo limpo, desintoxicado, né? Então, essa limpeza é essencial. E depois, esse mineral, ele sendo absorvido, ele também tem uma função que é alimentar as enzimas. Então, elas vão funcionar bem, que é em torno de 300 a 350 enzimas, fazendo com que essas alergias diminuam. Vai ajudar muito no caso da senhora, tenho certeza absoluta, tá?
Eu agradeço muito, viu? Mas eu pretendo usar mesmo, porque não tem mais o que tomar, né? E não tem cura. Os médicos falam que não tem cura. Não tem cura, mas talvez tenha controle, igual diabetes. Diabetes não tem cura. A pessoa, né, que tem diabetes, ela não tem cura, mas esse projeto, a pessoa consegue ficar livre da metformina, da insulina, ou seja, controlar a diabetes através desse projeto. Então, é pressão alta, tem controle. A gente tem inúmeros depoimentos de pessoas que tinham problemas como esses que nós comentamos e o organismo controlou. Então, chegou o momento da senhora, dona Eunice, também. Depois volte aqui e conte para nós como está sendo a reação, tá bom? Bom, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade por falar dessa questão também. Boa noite para a senhora. Tem algumas perguntas lá no YouTube, né? Deixa eu ver se eu consigo. Tem um aqui que a pessoa falou que faz hemodiálise, né? Fale com a pessoa que te convidou. A pessoa que tem hemodiálise, faz hemodiálise, né? Ela precisa tomar a quantidade de água que o médico libera, né? Agora, o uso pode fazer, não tem contraindicação, não é nenhum remédio, viu, Maria Ribeiro? Que você colocou a pergunta. Agora, a água que você tome dessa água. Vai melhorar a circulação, você vai ter uma outra vida, vai ajudar. De repente, não perdeu todo o rim, ele só está meio preguiçoso, né? E até os rins precisam ser desentupidos. E esse projeto ajuda nessa questão e muitos acabam melhorando. E os exames vão mostrando para o médico e, aos poucos, o médico vai diminuindo. Talvez até a carga também de hemodiálise aí semanal. Tá bom? Então, acho que eu respondi as perguntas. Se porventura eu não respondi alguma pergunta, você ainda ficou, procure a pessoa que te convidou, mande a pergunta para ela e nos procure. Você vai receber a resposta, tá bom? De coração, viu? Muito obrigado por você ter, ao final da semana, tirar um tempinho ainda para me ouvir. De coração. Um abraço, muito obrigado mais uma vez e um bom final de semana a todos. Espero que vocês tomem uma boa decisão, viu? Invista na saúde. Até mais, pessoal. Obrigado, viu? De coração. Um abraço. Tchau, tchau.